Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2026. E quarta-feira a gente fala sobre as perguntas que a fé enfrenta. Como vocês sabem, este mês o tema geral é fé para os momentos difíceis. E a pergunta desta quarta-feira é: como confiar em Deus quando eu não consigo entender o que está acontecendo? Em Isaías, capítulo 55, versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Nem sempre a vida faz sentido. Existem dias em que tudo parece caminhar exatamente como nós planejamos. Mas também existem dias em que as coisas mudam de repente. Às vezes chega uma notícia inesperada, né? Uma porta que se fecha, uma oração que parece não ser respondida. E nesses momentos, uma pergunta costuma surgir dentro de nós: Deus, mas por quê? Talvez essa pergunta já tenha passado pelo seu coração. Sabe de uma coisa? A Bíblia mostra que muitos servos de Deus fizeram perguntas parecidas. Eles não entendiam tudo o que estava acontecendo, mas aprenderam uma verdade que também pode transformar a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Nós não precisamos entender tudo para a gente confiar em Deus. E hoje eu quero que juntos a gente aprenda o porquê. A Bíblia nos mostra que, por meio do profeta Isaías, Deus declara: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Essa não é uma repressão, é só um lembrete. Nós enxergamos apenas uma pequena parte da caminhada, mas Deus, Ele vê o começo, Ele vê o meio e vê o fim. Nós olhamos para o dia de hoje. Deus conhece toda a nossa história. Por isso, existem situações que não conseguimos compreender no momento, no agora. E isso eu acho que não significa que Deus perdeu o controle. Eu acho não, tenho certeza que Deus não perdeu o controle. Significa apenas que a nossa visão ela é limitada. E confiar é justamente continuar caminhando, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar tudo. Nós precisamos entender também que nem tudo vai ter uma resposta imediata. A gente vive em um tempo em que nós queremos sempre respostas rápidas. Só que Deus ele trabalha de uma outra maneira, de outra forma. Algumas respostas até vêm logo, outras levam meses ou mais. E algumas a gente só vai entender quando a gente olha para trás. E também há aquelas situações que talvez a gente só compreenda na eternidade. E isso não deve nos desanimar. Isso deve nos lembrar que Deus continua sendo Deus, mesmo quando nós ainda não entendemos os seus caminhos. E tem uma coisa também importante, né? A fé, ela não depende de explicações. Se precisássemos entender tudo antes da gente confiar, a gente nunca ia conseguir descansar. A fé nasce justamente quando nós olhamos. A fé nasce
justamente quando nós escolhemos acreditar no caráter de Deus. Nós sabemos quem Ele é. A gente sabe que Ele é bom. Nós também sabemos que Deus é fiel. E principalmente a gente sabe que Deus nos ama. E essas verdades são suficientes para a gente continuar caminhando, mesmo sem todas as respostas. E reparem, Jesus também passou por momentos difíceis. Quando a gente olha para a cruz, a gente percebe que os discípulos não entenderam nada. Tudo parecia ter dado errado, não é? Mas aquilo que parecia uma derrota era, na verdade, o maior plano de salvação da história. O que eles não conseguiam compreender na sexta-feira tornou-se motivo de alegria no domingo da ressurreição. Isso nos ensina que Deus continua trabalhando, mesmo quando nós não conseguimos perceber. Confiar de verdade é a gente descansar nas mãos de Deus. Muita gente confunde, né? Pensa que confiar significa nunca chorar. Não é isso. Não significa também nunca a gente fazer perguntas. Significa a gente decidir que, acima das nossas dúvidas, nós vamos permanecer segurando as mãos de Jesus. Porque há uma coisa que nunca muda: o amor de Deus por cada um de nós, por mim e por vocês. E quem conhece o coração do Pai consegue descansar, mesmo quando não entende os caminhos. Hoje eu quero propor algo muito simples. Em vez da gente perguntar apenas por que isso está acontecendo comigo, vamos experimentar fazer uma oração. Tipo, Senhor, o que o Senhor deseja me ensinar durante esse tempo? Talvez a situação não mude imediatamente, mas essa pergunta abrirá o nosso coração para a gente perceber que Deus continua trabalhando na nossa vida, mesmo naqueles dias mais difíceis. Porque eu creio que é nesses momentos mais difíceis que Jesus está mais perto da gente, para nos abraçar, para nos amparar. Talvez existam situações que você ainda, ou que a gente ainda não consegue entender. Hoje eu gostaria que a gente entregasse tudo isso ao nosso Senhor. Não porque a gente já tem todas as respostas, mas porque nós sabemos que podemos colocar a nossa confiança nas mãos do nosso Deus. Vamos juntos fazer a nossa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, existem momentos em que nós não entendemos o que está acontecendo, o que está se passando com a nossa vida. Existem perguntas para as quais a gente ainda não tem e não encontramos respostas. Mas hoje, Senhor, nós queremos escolher confiar em Ti. Eu te peço, ajuda-nos a descansar no Teu amor. Fortalece a nossa fé quando os nossos olhos enxergarem apenas as dificuldades. E, Senhor, lembra-nos todos os dias que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Mesmo quando não entendemos os Teus caminhos, nós queremos continuar segurando a Tua mão.
nós fazemos essa oração de todo o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de nos despedirmos, eu quero que a gente guarde essa verdade no nosso coração. A fé não cresce quando entendemos tudo. A fé cresce quando continuamos confiando naquele que entende tudo. Se hoje existem perguntas sem respostas, a gente não deve desistir, porque o Deus que conhece o fim desde o princípio continua caminhando ao nosso lado. Bom, amanhã é quinta-feira, e quinta-feira a gente fala sobre os personagens da Bíblia, né? Gente como a gente. E eu os convido para juntos a gente conhecer um pouco mais sobre um homem que precisou aprender exatamente essa lição. José. E vamos ter como título, né? Confiando em Deus quando a vida toma um rumo inesperado. Isso aconteceu com José. Vamos descobrir como Deus transformou injustiça, lágrimas e anos de espera em um propósito muito maior. Eu espero você aqui amanhã, se Deus permitir. E eu peço a Deus que abençoe a nossa vida, que abençoe a nossa casa e que abençoe a nossa família. E que a gente nunca se esqueça. Vamos viver um dia de cada vez, mas com Jesus Cristo no centro de tudo. Um forte abraço. Eu espero você aqui amanhã. Fica com Deus.